Boa noite, irmãos. Paz e graça do Senhor Jesus a todos e a todas. Glória ao nome do Senhor. Pela oportunidade de poder ministrar a sua palavra, a Sagrada Escritura. Nós vamos seguir, irmãos, nossas exposições no Evangelho de Mateus. Nós vamos abrir Mateus capítulo 15. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 15. Se puder virar esse ventilador, eu agradeço. Ele vai me aborrecer hoje. Ok, obrigado. Mateus capítulo de número 15. E nós vamos fazer a leitura, irmãos, a partir do verso de número 32. Mateus capítulo de número 15 e versículo de número 32. Estamos em mais um momento de adoração e esse é o momento que Deus se direciona ao coração do seu povo. Que também cumprimenta aqueles, que nos assistem por meio da internet, por meio das redes sociais e que em algumas circunstâncias irão ouvir essa pregação. Minha oração é que Deus possa abençoá-los e abençoá-las. Veja o que diz o texto bíblico, irmãos, verso 32 do capítulo 15. E chamando Jesus os seus discípulos, disse: tenham compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhe Jesus: quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e tendo dado graças, partiu e deu aos discípulos, e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou, recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. Oremos, irmãos, ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai onipotente, diante do Senhor nós estamos essa noite preciosa, para podermos ouvir a Tua divina palavra, para podermos debruçar nossos corações nas verdades eternas, Senhor, que passaram no teste do tempo, porque elas são verdades do Senhor. Que nessa noite de hoje, ó Deus, o Senhor abençoe e agracie o seu povo, e que possamos, ó Deus, ser edificados pela Tua palavra e pela Tua divina verdade. Ó Rei da glória, Pai onipotente, nós dependemos do Senhor e do Teu Santo Espírito, operando em nossos corações, Pai. Ajude-me, ilumine-me, Senhor, para que eu possa transmitir a Tua palavra com a mais fina fidelidade. É o que eu te peço em oração, no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. As crianças que estão com as tarefas em mãos, eu fiquei pensando que eu queria que vocês pudessem desenhar aí, e vocês podem desenhar a mesa do Senhor, a ceia, porque esse milagre aqui é um protótipo da ceia do Senhor. Irmãos, nesta noite de hoje eu queria pensar com vocês, mais uma vez, no milagre da multiplicação dos pães. Quem está acompanhando a exposição no Evangelho de Mateus, sabe que eu já preguei sobre isso. E se eu já preguei sobre isso, surge uma dúvida no nosso coração. Pastor, a gente tem a mesma história repetida no Evangelho de Mateus? Porque se você abrir em Mateus capítulo 14, do verso 13 ao verso de número 21, você vai encontrar o milagre da multiplicação dos pães. E se você for ler capítulo 15, do verso 32 ao 39, você vai encontrar o milagre da multiplicação dos pães.
E a pergunta que surge, por curiosidade, é: nós temos o mesmo evento sobre duas perspectivas distintas? E se nós temos o mesmo evento sobre duas perspectivas distintas, isso não colocaria em descrédito a autoria de Mateus deste evangelho? Ele não seria redundante em repetir a mesma história, sendo que ele já falou dessa história? Alguns críticos liberais, por causa dos dois eventos da multiplicação dos pães, eles irão dizer que é o mesmo evento narrado sobre duas perspectivas, talvez uma de Mateus e outra de um escriba que acrescentou esse trecho no Evangelho de Mateus. Mas se você fosse apegar os detalhes dos dois eventos, você vai perceber que existem similaridades, mas existem também diferenças e distinções fundamentais. Por exemplo, o primeiro milagre da multiplicação dos pães foi feito em território judaico ou em território judeu. O segundo milagre da multiplicação dos pães foi feito em território gentílico, em uma região chamada de Decápolis, que era um conjunto de 10 cidades gregas. Portanto, em termos de locais, você já percebe que os locais são diferentes. Você vai ver que no milagre feito no território judeu, Jesus pediu para que ele se sentasse na relva, na grama verde, ou seja, era primavera. Agora nessa região você percebe que o local é deserto, não tem mais grama verde. Outro detalhe importante é que na primeira multiplicação dos pães em território gentílico, você percebe que ali é 7 pães e 2 peixinhos. Mas agora nesse segundo milagre é 7 pães e alguns peixinhos. Primeiro 5 pães, 2 peixinhos. Agora é 7 pães e alguns peixinhos. E para finalizar a distinção, você vai perceber que no primeiro milagre foi 5.000 pessoas que se alimentaram, fora mulheres e crianças. E agora neste momento não é 5.000, mas é 4.000 pessoas, fora mulheres e crianças. Então essas distinções fundamentais vão mostrar que não é o mesmo evento, mas foram eventos parecidos que aconteceram em ambientes e em circunstâncias distintas. O primeiro em território judaico e o segundo em território gentílico. E o que isso, irmãos, tem a falar para nós? Isso tem a falar para nós, irmãos, que Jesus, ele rompeu com as cercas judaicas e ele exerceu por um pouco de tempo o seu ministério entre os gentios. E isso mostra que Cristo Jesus, que é o pão vivo que desceu dos céus, ele não é um monopólio e uma propriedade exclusiva dos judeus, mas ele também se deu para os gentios. Então o milagre da multiplicação dos pães em território judaico e posteriormente em território gentílico mostra que a salvação, ela é universal. Não universal no sentido de que cada indivíduo será salvo, mas universal no sentido de que cada povo, tribo, raça, língua e nação tem contato com o santo evangelho e reconhecem Cristo como Senhor. Portanto, o milagre da multiplicação dos pães entre judeus e gentios mostra a universalidade do evangelho e a universalidade da salvação. Até porque esse milagre que Jesus realizou em território judaico, ele aparece no Evangelho de João no capítulo 6. É quando Jesus faz aquela multiplicação de pães, que alimenta aquela multidão, ele agora diz: vocês terão que se alimentar de mim, que sou o pão vivo que desceu dos céus. Então, pão vivo que desceu dos céus, ele não pertence só a judeus, ele pertence só a gentios, e louvado seja Deus por isso, porque nós fazemos parte do povo gentílico, daqueles que não são judeus. Você percebe que nos versos anteriores, Jesus conversou com uma mulher cananeia, que queria um milagre, que Jesus libertasse a filha dela, que estava possessa. E Jesus diz: não convém tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Só que agora o pão está sendo colocado na mesa dos cachorrinhos. Os gentios estão percebendo e vendo os milagres e os feitos extraordinários de Jesus. Veja o que diz o verso 32, escrevendo esse milagre. E chamando Jesus os seus discípulos, disse: tenham compaixão dessa gente,
Irmãos, em diversos momentos, mais uma vez, você vai ver Jesus ser movido por compaixão. O que significa a palavra compaixão? A palavra compaixão tem saído do nosso dicionário. A palavra compaixão não é mais usada por nós. Nós geralmente, no contexto moderno, usamos uma palavra similar. Ela é muito comum, usada em programas de televisão, em seriados, que é a palavra empatia. A palavra empatia é uma palavra muito usada dentro do nosso contexto moderno. E o que é empatia? É você se sensibilizar com alguém. Isso é empatia. É você se sensibilizar com as pessoas que sofrem. Mas compaixão é uma palavra mais profunda ainda. Compaixão significa sofrer com. A palavra compaixão vem da palavra sofrer ao lado de alguém. Quando nós chegamos no período da Páscoa, que temos aquele momento conhecido como a paixão de Cristo. O que significa a paixão de Cristo? O sofrimento de Cristo. A palavra paixão significa sofrimento. Compaixão é se colocar ao lado e sofrer junto. Porque nós não deveríamos abandonar essas palavras, porque elas têm uma carga muito importante de significado. Empatia é você se sensibilizar com alguém, mas compaixão é você se colocar ao lado e sofrer junto. Irmãos, nós fomos chamados não para termos empatia com aqueles que sofrem. Nós fomos chamados para ter compaixão. E compaixão é algo ativo, leva você a algum nível de ação. Todas as vezes que Jesus teve compaixão, Ele fez algo. Todas as vezes que você lê a Bíblia e vê que Jesus foi movido por compaixão, Ele fez algo. Ele não somente se colocou ao lado para sofrer, mas Ele aliviou o sofrimento daquelas pessoas. Por isso que nós temos que mudar o nosso vocabulário. Não é empatia, se sensibilizar, e somente se sensibilizar, e nada mais do que isso. Quantas as vezes você não saiu nas ruas e viu mendigos dormindo na calçada e deu aquela pena, mas você virou as costas e foi embora? Você viu pessoas pedintes, teve aquele sentimento de empatia, mas você virou as costas e foi embora. A compaixão é diferente. A compaixão nos move à ação. A empatia não. Por isso que Jesus, Ele tem compaixão. Ele não somente sofre junto, como Ele também alivia o nosso sofrimento. Quando você encontra pessoas sofrendo e você é movido por compaixão, é como se você chegasse diante da pessoa e falasse: pegue um pouco desse seu sofrimento e coloque sobre mim. Como eu posso fazer, o que eu posso fazer para aliviar sua carga de sofrimento, sua carga de dor? O que é que eu posso fazer? E mais uma vez eu relembro os irmãos que nós podemos fazer muitas coisas com as pessoas que sofrem. Não somente orar por elas, mas também ajudar a aliviar o sofrimento dessas pessoas. Por exemplo, de repente tem um irmão sofrendo no leito de enfermidade em um hospital. O que nós podemos fazer para ajudar esse irmão? Nós podemos sentir a dor desse irmão, podemos visitá-lo, orar por ele e passar uma noite trocando as suas fraldas. Então perceba que todas as vezes que nós somos movidos por compaixão, nós fazemos alguma coisa. Nós doamos do nosso tempo, nós doamos dos nossos recursos e nós doamos das nossas energias para poder aliviar o sofrimento e a dor do próximo. Então Jesus foi movido por compaixão, verso 32, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer. Eles fizeram um jejum ali de 3 dias praticamente. Um jejum forçado porque não tinha comida. E não quero despedi-la em jejum para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos disseram: onde haverá nesse deserto tantos pães para fartar tanta gente? Irmãos, a pergunta dos discípulos aqui é uma pergunta movida pela incredulidade. Você lembra da primeira multiplicação de pães? Eles não estavam lá, eles não viram. Eles viram Jesus dar graças por 5 pães e 2 peixes e alimentar uma multidão. 5.000 pessoas foram mulheres e crianças, cerca de 15 a 20 mil pessoas talvez. Na mesma situação, na mesma circunstância, olha o que os discípulos dizem em verso 33. Onde haverá nesse deserto pães para fartar tanta gente? Será que eles se esqueceram do que Jesus havia feito? Parece que sim. Parece que deu amnésia na cabeça dos discípulos. Porque mesmo presenciando um milagre extraordinário da primeira multiplicação dos pães, eles se portaram aqui como incrédulos diante da segunda dificuldade. E eles falaram: onde nós vamos conseguir pão nesse imenso deserto? Irmãos, o texto bíblico vai dizer
Perguntou-lhe Jesus: quantos pães vocês têm? Respondeu-lhe: 7 e alguns peixinhos. O que é 7 pães e alguns peixinhos para uma multidão de 15.000 pessoas? 7 pães com salame eu como só. Agora imagine 15.000 pessoas. Então eles estavam diante de uma impossibilidade. E o texto discorre, irmãos. Jesus toma os 7 pães e os peixes e dá graças, parte e dá aos discípulos. Perceba que a linguagem é sempre a mesma. A primeira multiplicação pegou os pães e os peixes, deu graças, partiu, deu aos discípulos e os discípulos deu à multidão. Mais uma vez nós encontramos aqui a linguagem da ceia do Senhor. É por isso que os pais da igreja, nos primórdios do cristianismo, quando olhavam para a multiplicação dos pães, eles viam aqui um protótipo da ceia. Porque se você for olhar quando a ceia foi instituída, é a mesma linguagem. Tomou, deu graças, partiu e deu. É a mesma linguagem. É por isso que essa multiplicação de pães aqui, ela aponta de alguma forma para o que viria depois, que é a instituição da ceia do Senhor. A palavra aqui, tomar, dar graças, é a palavra conhecida como eucaristos, de onde vem a palavra eucaristia, que lembra muito da tradição católica romana, mas a palavra eucaristia significa dar graças. Todas as vezes que nós estamos dando graças pelo pão no momento da ceia do Senhor, nós estamos em um momento chamado de eucaristia, que é o momento de você dar graças. Depois que Jesus dá graça, irmãos, o verso 37 vai dizer que todos comem e se fartam. Irmãos, a ideia de fartar aqui, no verso de número 37, é a palavra cortazo, que significa ficar enjoado. Sabe o que significa isso? Lembra do rodízio que um dia você foi? Você ia no rodízio, no Boi Brasa, onde tem muita carne saborosa, e você disse assim: eu não vou tomar café, eu também não vou almoçar, e vou comer cada centavo que eu gastar. E você comeu, e chegou uma hora que você não aguentava mais ver carne na sua frente. Quem aqui já passou por isso? Levante a mão. Tudo pecado da gula. A ideia de que eles se fartaram, irmãos, é a ideia de que eles enjoaram de tanto comer pão. E sabe o que é interessante, irmãos? Diz o texto que sobrou ainda 7 cestos cheios. Na primeira multiplicação sobrou quanto? 12. E agora 7. Mais uma distinção que nós encontramos dentro do texto bíblico. Ora, os que comeram foram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Irmãos, isso é maravilhoso. Lembra que esse milagre aqui que Jesus realizou foi em território gentílico, mostrando que a salvação não está circunscrita a judeus, mostrando que Cristo veio para salvar judeus e gentios. Mas ele descreve aqui mulheres e crianças, para mostrar também que esses não estão excluídos da redenção. Por que é importante frisar isso? Porque dentro da cultura judaica, irmãos, existia um pensamento muito misógino. As mulheres eram meio que escanteadas da vida religiosa. Dentro do templo existia um local circunscrito só para mulheres. Geralmente eram os homens que aprendiam a lei para ensinar em casa, não as mulheres. As mulheres deveriam aprender em casa com os maridos. Então Jesus, ao multiplicar pães, e Mateus dizer, fora mulheres e crianças, e lembre que aquele pão físico aponta para Cristo, que é o pão que desceu dos céus. Isso mostra para nós, irmãos, que ele veio também, não só para judeus e gentios, para mulheres e crianças. Às vezes nós subestimamos os nossos pequeninos dentro da nossa casa. Nós, por exemplo, que somos batistas, que nós prezamos para batizar pessoas que professam a fé em Jesus, às vezes nós cometemos um erro muito grande, e eu estou sujeito a cometer esse erro. É achar que uma criança não pode ter fé. É achar que uma criança não pode ser alcançada pelo Evangelho. É bem verdade que um bebê recém-nascido, é muito difícil de você saber se ele crê ou ele não crê. Ele não tem capacidade cognitiva de articular a fé, e essa fé ser analisada pelo povo de Deus. Mas perceba, crianças, 4, 5 anos, você já percebe que muitas delas já professam algum nível de confiança em Cristo.
Mas muitas vezes nós duvidamos disso. Então Jesus veio para crianças também. Tem gente que acha que a pessoa só se converte depois de 18 anos, quando tirar a carteira de identidade. Irmãos, não. Cristo pode alcançar o coração de pessoas na mais tenra idade. Então a ideia de que mulheres e crianças alimentaram-se daquele pão, e aquele pão aponta para Cristo, o pão vivo que desceu dos céus, mostra também que Cristo veio para essas pessoas. Cristo veio também para crianças. Irmãos, às vezes nós subestimamos os nossos pequeninos no espaço de culto. Às vezes nós olhamos assim e dizemos: pastor, eles não entendem nada. E nem você também entende. Eu já vi crianças testemunharem, principalmente por ter contato com elas após o sermão, coisas assim maravilhosas que elas aprenderam no decorrer do sermão. Isso mostra, irmãos, que o nosso Deus, Ele tem poder para salvar pessoas na mais tenra idade. João Batista era cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Seguindo, irmãos, o texto bíblico vai dizer que após o milagre, verso 39, e tendo despedido as multidões, depois de alimentá-las, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã, ou Magdala, de onde vem Maria Madalena. Então Jesus sai do território gentílico e ele volta novamente para o território judaico, onde a maior parte do seu ministério foi exercido. Irmãos, algumas considerações que eu queria nessa noite pensar com vocês, dentro dessa passagem bíblica. A primeira delas, irmãos, eu já de alguma forma apliquei ao nosso coração no início do sermão, é que a compaixão deve ser uma das marcas dos seguidores de Cristo. Nós devemos sentir a dor do outro e agir com base nisso. Um eco disso aqui que eu estou falando para os irmãos é o que Paulo diz em Romanos capítulo 12. Chorai com os que choram e se alegrai com os que se alegram. Irmãos, a ideia de chorar com os que choram é a ideia de você ter compaixão. Nós precisamos, como cristãos, aprender a ter compaixão com aqueles que sofrem. Nós não podemos somente ter compaixão daqueles que são mais achegados a nós dentro da igreja. Nós somos um corpo. Quando o dedo está inflamado, todo o corpo sente e é tomado de febre. Então nós fomos chamados para exercer compaixão. Mais uma vez eu lembro você não foi chamado para ter empatia, somente se sensibilizar e nada mais do que isso. Você foi chamado para ter compaixão. Você foi chamado para pegar a dor do outro, uma parte dessa dor, colocar sobre você e buscar meios para aliviar o sofrimento daqueles que estão à sua volta. Nós não podemos ser omissos, irmãos, na nossa vida cristã. A omissão significa que você peca pelo bem que você deixa de fazer. E se Deus colocou pessoas sofrendo diante de nós, pode ter certeza que nós podemos ajudar essas pessoas de alguma forma. Primeiro, você pode ajudar essas pessoas dependendo da situação que ela está vivenciando, chorando com ela, aconselhando, clamando e suplicando a Deus pela vida dessa pessoa, estabelecendo encontros com essa pessoa e atravessando com ela aquele momento de dor e sofrimento. Se é enfermidade, se coloque à disposição de servir, visitar essa pessoa, limpar a casa dela, fazer comida na casa dela. Tudo isso é importante. Existem várias formas de nós exercermos compaixão com os que sofrem. Mas muitas vezes, sabe o que a gente faz? A gente terceiriza isso. Sabe o que a gente faz? Isso é responsabilidade dos diáconos. Não, irmãos. A compaixão, todo cristão deveria tê-la. Se você não tem compaixão com aqueles que sofrem, você está morto. Se a dor do outro faz você celebrar, seu problema é maior que o dele. Então a primeira coisa que nós aprendemos, irmãos, é que nós fomos chamados para ter compaixão. A segunda coisa importante é que esse milagre, irmãos, ensina e aponta para a divindade de Cristo, porque Ele é o pão vivo que desceu dos céus. Lembre que Jesus está em território judaico fazendo uma multiplicação de pães. Ele não queria simplesmente alimentar aquelas pessoas, mas Ele estava mostrando que Ele de fato era o Filho de Deus. Ele estava mostrando que Ele era o Verbo encarnado, que Ele era o Messias prometido, porque a razão dos milagres, dentre várias razões, era comprovar a autenticidade do ministério de Jesus e da sua mensagem. Então, quando Jesus operava milagres, era para dizer, era um distintivo, um emblema de que Ele de fato era o Filho de Deus.
e que ninguém pode ser salvo a não ser por Ele. Irmãos, a nossa esperança de salvação e redenção está em Cristo. Fora de Cristo o que existe é perdição. A nossa razão de salvação está nele. Fora dele o que existe é condenação. E aqui eu queria pensar uma questão com vocês que eu acho que era importante e fundamental. Por que hoje nós temos uma urgência de pregar o Evangelho? Por que hoje locais onde o Evangelho não adentrou precisa adentrar? Porque as pessoas estão perdidas. E elas precisam conhecer Cristo, o pão vivo que desceu dos céus. Essa região gentílica aqui, a Decápolis, esse conjunto de 10 cidades, eram cidades gregas que adoravam um panteão de divindades. Até que o Deus verdadeiro apareceu lá e fez esse milagre extraordinário para mostrar que Ele de fato é o Filho de Deus. Irmãos, em 1960, na década de 60, teve um concílio importante dentro da tradição católica romana, chamado Vaticano II. Foi presidido pelo Papa Paulo VI na época. E dentro desse concílio Vaticano II, eles produziram vários documentos e constituições dogmáticas, que são normas e diretrizes para a igreja. Dentre várias constituições dogmáticas que eles produziram, tem uma que é conhecida como Lumen Gentium, que significa a luz dos povos. E dentro dessa constituição dogmática, sabe o que foi definido? Que povos pagãos, como de outras religiões, muçulmanos e judeus, podem ser salvos sem conhecerem ao Cristo. A proposta desse documento era uma proposta ecumênica para tentar abraçar e todas as diversas religiões. Mas, meus irmãos, qual é o problema com esse documento? É você achar que o Deus de outras religiões é o Deus bíblico. Eu sei que nós temos dentro do nosso arraial protestante alguns que pensam assim, como por exemplo C.S. Lewis. Mas eu queria dizer para cada um de nós que não há esperança de salvação para os povos se não for por meio de Cristo. O documento diz, não, essas pessoas conhecem algum nível de verdade por meio da revelação geral, e se elas seguirem esse método, elas vão ser salvas, elas podem ser salvas por Deus, mesmo que elas não conheçam o Evangelho, mesmo que elas não conheçam a Cristo. E a pergunta que surge é, irmãos, qual a razão de Cristo vir a esse mundo morrer por pecadores? Qual a razão de se pregar o Evangelho a todos os povos, se pode haver salvação fora do testemunho de Cristo? Irmãos, o Deus muçulmano não é o Deus cristão. O Deus muçulmano não é o Deus cristão, porque o Deus cristão é o Deus triuno. É o Deus que se manifesta por meio do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É por isso que quando as pessoas, elas perguntam qual Deus que você adora, você tem que dizer, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Esse é o Deus que eu adoro. O muçulmano, ele rejeita Cristo. O muçulmano rejeita Cristo como Filho de Deus, como Verbo encarnado. Eles têm Jesus simplesmente como profeta. Irmão, ter Jesus só como profeta não é suficiente. Acreditar em Jesus como uma espécie de guru do judaísmo não é suficiente. Como professor de moral não é suficiente. Nós precisamos crer em Jesus como diz as Escrituras. Ele é o Filho de Deus, o Verbo encarnado, o Messias prometido. Portanto, meus irmãos, é por isso que há uma urgência de se pregar o Evangelho. É por isso que muçulmanos precisam ouvir o Evangelho. E judeus também, porque judeus rejeitaram Cristo. Os judeus viraram as costas para Jesus. E como é que eles podem ser salvos por meio de uma luz que eles têm na consciência, sendo que Cristo é rejeitado? Irmãos, eu não estou aqui querendo ser porteiro do céu, mas a Bíblia é muito clara com respeito a isso. Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A Escritura também diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. O que é que muçulmano e judeu ele quer? Chegar a Deus rejeitando Cristo? Não tem como. É por isso que Cristo teve que sair das cercas judaicas e adentrar territórios gentílicos, para se apresentar como Filho de Deus para aquelas pessoas. Terceira consideração, irmãos. Esse milagre também ensina uma coisa maravilhosa para nós. Que Jesus, ele opera na nossa escassez. Jesus, ele opera
na nossa escassez. Você já parou para perceber que muitas vezes nós só paramos para pedir a Deus algo, ou para suplicar a Ele por algo, quando não há mais possibilidades humanas? É como se Deus fosse o último recurso da nossa vida. E é bem verdade que às vezes Deus esgota as nossas forças. Sabe para quê? Para que a gente possa clamar a Ele. 7 pães e alguns peixinhos, irmãos, não dava para ninguém comer quase. Então os discípulos ficaram diante de uma impossibilidade. Não tem condições de alimentar essa multidão. Só se picotasse aqueles pães para deixar do tamanho dos pães da ceia. Mas não ia alimentar uma multidão. Então foi no momento de escassez que Jesus operou. E na vida nossa, irmão, é assim, irmãos. É no fundo do poço que o nosso Cristo opera em nossa vida. Quando Ele esgota os nossos recursos, quando a nossa capacidade é esgotada, é a hora do nosso Deus operar em nossa vida. E por fim, somente Cristo pode satisfazer a fome espiritual do pecador. Irmãos, somente Cristo pode satisfazer a fome espiritual do pecador. Todo homem, toda mulher que vem a esse mundo, ele vem com uma carência profunda e crônica no seu coração. E essa carência profunda e crônica, somente Deus pode supri-la. É por isso que quando as pessoas rejeitam Deus, vão colocar um substituto. É por isso que você vê pessoas se entregando a orgias, luxúrias, glutonarias, pecados e mais pecados. Por quê? Porque elas querem preencher essa carência das suas almas com as coisas dessa vida. Mas eu queria dizer para cada um de nós nessa noite de hoje, que somente Cristo pode verdadeiramente saciar a nossa fome espiritual e a nossa sede espiritual. Rejeitar a Cristo é trocar a fonte das águas vivas pelas cisternas rotas. Rejeitar a Cristo é você rejeitar o pão vivo que desceu dos céus pelo pão bolorento que perece desse mundo. Talvez tenha pessoas aqui no nosso meio nessa noite de hoje que se encontram com um abismo em sua alma, e esse abismo só pode ser preenchido pelo nosso Deus. Deus fez o homem, irmão, e o homem ele é irremediavelmente religioso. Irmãos, vocês já ouviram algum testemunho em algum local distante desse mundo em que foi encontrada uma tribo de ateus? Não tem. Por que não existe tribo de ateu? Você sempre encontra povos distantes com culto, com ritual, com sacrifício e com divindades. Porque o homem foi feito para Deus. A eternidade foi gravada em nossos olhos. É por isso que quando o homem rejeita a Deus, ele vai adorar pau, pedra, ferro, bronze, prata, seja lá o que for. Ele vai colocar divindades substitutas. Isso mostra a fome e a sede que o homem tem de Deus. É por isso, irmãos, que essa sede e essa fome só pode ser saciada por Cristo. E sabe como Cristo sacia, traz saciedade à nossa fome espiritual dele? Nos dando Ele mesmo. Porque às vezes nós achamos que Cristo sacia a nossa fome nos dando coisas. Mas a nossa fome e a nossa sede é dele. Nós só podemos ser saciados por Ele e por meio dele. O salmista Davi, ele diz: Senhor, minha alma tem sede de ti como a terra tem sede de chuva, como a costa suspira pela corrente das águas, minha alma suspira por ti. Todos nós temos sede por Deus. É por isso que você está nessa vida frustrada, angustiante, porque você muitas vezes busca nas coisas dessa vida aquilo que só Cristo pode dar para você. Você troca o Senhor da glória pelas coisas perecíveis desse mundo. Você rejeita a fonte das águas vivas pelas cisternas rotas. Rejeita o pão vivo que desceu dos céus pelo pão bolorento que perece. Se nessa noite de hoje você se entregar realmente a Cristo, você vai ter sua fome saciada, sua sede espiritual saciada.
Irmão, somente Ele pode preencher esse vazio profundo que há no coração dos pecadores. Olhe sua vida antes da conversão como era. Quantas coisas você colocava como substituto de Deus em seu coração, até o dia que você o encontrou. E Ele trouxe não somente sentido para a sua vida, Ele matou sua fome, Ele saciou sua sede. Ah, irmãos, quantas vezes muitos de nós não estamos buscando nas coisas dessa vida, nas coisas desse mundo, aquilo que somente Deus pode nos dar. Deixa eu falar uma coisa para você. Se o amor de Deus não alcançar seu coração, você vai viver mendigando o amor de marido, de esposa, de filhos, de amigos, e você nunca vai ter isso preenchendo o seu coração. Se você não estiver realizado em Cristo, graduações, diplomas, seja lá o que for, nada vai trazer realização à sua vida. Porque a nossa satisfação, a nossa realização deve estar em Cristo Jesus, o Senhor. Eu queria nessa noite orar por nós. Eu encerro esse sermão orando por sua vida, orando por você. E mais uma vez, irmãos, não se esqueçam, Deus, Ele não é monopólio de homens, Deus não é monopólio de um povo, Deus não é monopólio de uma denominação. Deus é o Senhor de toda a humanidade. Ele veio para judeus, gentios, homens, mulheres e crianças. Lembra, deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Crianças, escrevam aí no papelzinho de vocês: Cristo veio também para mim. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nessa noite de hoje, Senhor, nós nos encontramos na Tua presença e queremos Te agradecer, Senhor, por Tua divina palavra, pela alegria, Senhor, que temos de poder olhar para além do milagre, Senhor, olhar para além da multiplicação de pães e ver, Senhor, o que aquele milagre ensina. Ensina que o Senhor é o pão vivo que desceu dos céus. E somente em Ti nós encontramos saciedade para a nossa fome. Obrigado, ó Deus, por esse milagre estar registrado aqui, porque da mesma forma que aqueles pães alimentaram uma multidão, o pão vivo que desceu dos céus ainda alimenta multidões, Pai, que é o nosso Cristo. E nesta noite de hoje, pegando, ó Deus, o ensejo desse momento, nós iremos celebrar o sacramento da nossa nutrição, onde nós nos alimentaremos do pão vivo que desceu dos céus. Abençoe a vida do seu povo, abençoe nossos corações, em nome de Jesus. Amém.